Oi, pessoal. Agora estamos certos, né? Oi, Marcelo. Vou te adicionar aqui. Você entrar. Oi, Rô. Oi, agora foi? Opa! Olá, Glaucia, tudo Tudo bem? bem? Tudo bom. No Tô lugar? tentando fixar aqui os... é, Agora, acho que Tá aparecendo? tá Você virou a aparecendo, câmera. né? Pronto. Opa, agora sim. Tudo Sim? certo. Tudo bom? Alinhados, encontrados e Alinhados. Boa confirmados. tarde. Tudo Sim. bem, Glaucia? Obrigado Tudo pelo convite, bom? viu? Então, eu queria começar falando da ideia, né, da gente fazer essa live. Foi por conta da escuta em relação às mães das alunas, né, as alunas, as próprias alunas, pela mudança da rotina que nós tivemos, né, uma mudança abrupta, né, que ninguém estava acostumado, né? Então, por conta disso e entendendo que esse acolhimento, esse holding que é totalmente psicomotor, né, que faz parte e é um dos objetivos principais da escola de dança, né, da nossa escola, que surgiu a ideia da gente convidar você, Marcelo, psicólogo Marcelo Bispo, para estar aqui batendo esse papo com a gente, É né? um prazer. É bem importante, sabe, Glaucia, abrir esses canais de troca, de comunicação, né? Eu tenho participado de algumas lives aí nesses 2 últimos meses e tem sido muito interessante, porque a gente amplia a nossa possibilidade de ação. Isso é muito rico, né? É bacana você, né, dentro da escola de dança, dentro de um princípio já corporal, de cuidados, né? Aham. Ter essa preocupação em manter esse cuidado com teus alunos, assim. Eu fico agradecido pela oportunidade de poder compartilhar meu trabalho, né, minha experiência de estradas aí com a psicologia com as mães, né, que a ideia inicial, quando você falou, poxa, para ajudar as mães, enfim, mas eu acho que Sim, é mãe, pai, avô, tio, né, sim. todo mundo está dentro do mesmo processo de descoberta, de reencontro nesse momento, né, Glaucia? Sim. Preparado para a metralhadora? Vamos aí, vamos embora. Eu Então, a também. gente vai. Nós tivemos algumas perguntas, né? Das mães, das pessoas que colocaram lá no Instagram. Quem quiser pode colocar aqui também, né, Marcelo? Sim, Que dependendo do horário, do tempo que a gente tem, a gente eu você só vai estar não me respondendo. comprometo a ler as letrinhas, não, viu? Deixe por sua conta, Não, você tá bom. Isso controla, você aqui a gente faz, tá está aqui bom? vendo, tá bom? Isso, tudo bem. Então, segundo o Winnicott, e a gente vê isso muito dentro da sala de aula, né, principalmente na sala de dança, o ser humano, nós temos a tendência inata a sermos criativos, né? Então, assim, essa criatividade que indica saúde mental, essa criatividade que dá sentido à vida, que a vida vale a pena ser vivida, né? Então, a partir daí eu pergunto para você, como estamos lidando com essa nova forma de viver imposta pelo isolamento social? Pois é, você fala da criatividade, né? O ser humano tem um potencial criativo, né? É só a gente olhar para o lado, olhar a forma como a gente está se comunicando hoje, é uma expressão da criatividade. Aham. Porém, o momento que nós estamos vivendo tem uma intercorrência significativa nesse processo. Nós estávamos, vamos dizer assim, acostumados a lidar com o nosso processo criativo dentro de um padrão de ação, né? Você criava suas coreografias para ensaiar dentro de sala, né? Seus alunos ensaiavam na sala, talvez em casa, mas dentro de um outro contexto. É o nosso processo criativo, estava instalado dentro de uma rotina, vamos chamar assim. O que aconteceu? A nossa rotina foi desmontada. Então, como eu posso dizer, a nossa capacidade, a nossa possibilidade criativa, ela está sendo transformada também. E muitas vezes a gente demora um tempo, né,
diante desse impacto, desse rompimento de rotinas, até a gente poder entrar em contato conosco e criar essa possibilidade criativa novamente. É como se a gente estivesse buscando uma reformulação da nossa criatividade. Porém, nós estamos sob um forte impacto emocional. E isso dificulta e muito a nossa capacidade de contato, de conexão, de expressão da nossa criatividade. Né? O processo, sabe, Glaucia, que a gente está vivendo, né, desses 2 meses praticamente. Né? No início, né, eu fiquei muito atento a isso e eu tinha conversado já com várias pessoas, trabalhando com os clientes em consultório, que a tendência, com o passar do tempo, é ter um deslocamento de emoção. Né? Aquela emoção no início da quarentena, depois o tempo foi passando, os sentimentos vão se deslocando, e hoje a gente está passando por um processo e um momento de cansaço, de esgotamento, pela duração do processo todo. E esse esgotamento pode gerar também uma dificuldade de conexão à nossa capacidade, potencialidade criativa. Apesar de sermos adaptáveis, né? Isso. Mas a gente precisa de um tempo para adaptar, e essa adaptação que nós estamos vivendo hoje não é de ganho, é de perda. Nós estamos perdendo, nós estamos abrindo mão. Então essa capacidade adaptativa, ela tem um caráter diferente de você se adaptar a algo de ganho. Por exemplo, se você mora numa casa de 20 metros, passar de 150, você vai se adaptar. Mas é um processo de expansão. Você pode até continuar vivendo num quarto só da casa. Continuar só naquele quartinho. Não usa mais nada. Eu já tive situações assim em consultório, viu? A pessoa usava a sala e um quarto e a cozinha ali, mais nada da casa. Porque internamente ela não estava aberta para essa adaptação positiva. Só que hoje nós estamos vivendo de que maneira? Nos adaptando a restrições e criando possibilidades em cima das restrições. A nossa capacidade criativa está sendo muito exigida e o processo emocional dificulta, entendeu? Entendi. Esse processo, esse entendimento é importante, muito importante. Então, como lidar, Marcelo, com a ansiedade excessiva nesse período? Um desafio, né? O que é ansiedade? Né? Ansiedade é a nossa mente, nossa emoção lá na frente. Né? Quando nós não estamos aqui no presente, estamos no futuro. Então, o excesso de futuro, né, gera essa ansiedade. Porque esse futuro, ele causa o quê? Um estresse, porque é o improvável. Quando você está muito na frente e fragilizado, você tem o quê? Um sentimento nocivo em relação ao teu presente. Se você não tem uma qualidade, uma percepção positiva em relação ao futuro, você vai automaticamente desqualificando o seu presente. Então, existem várias maneiras de viver e sentir ansiedade, sabe, Glaucia? Assim, a gente não tem uma receita, não é? Porque um fato é muito, muito claro para mim, pela experiência toda de consultório, né, e que eu estou vivendo agora, essa intensidade toda, a quarentena, a pandemia, ela não está gerando um problema, na maioria das vezes, na grande maioria, ela está potencializando, ela está criando uma circunstância mais evidente dos problemas que já existiam. Então, uma pessoa com uma característica ansiosa, ela está vivendo uma potencialidade dessa característica ansiosa. Então, se ela já tinha uma dificuldade anterior à quarentena, ela vai continuar vivendo essa situação com um agravante. Né? Então, sempre importante, né, o presente. Isso é fato. Que a gente sabe que a tristeza é a gente viver o passado, né? A ansiedade, como você falou, é viver o futuro. E a gente esquece de viver o presente, né? E aí, puxando para a minha atividade, né, a atividade da dança, o que mais presente existe é o nosso corpo, né? Trabalhar esse corpo. A gente trabalhando esse corpo com as vivências psicomotoras que a gente pode ter dentro da sala de aula, a gente traz esse corpo para o momento presente, né? Cria recursos para a gente lidar com o momento presente, né, Marcelo? Exatamente, porque o grande ganho, né, da tomada de consciência sobre sua própria emoção, sobre si próprio, é aumentar a capacidade de escolha, aumentar mesmo as possibilidades de escolha, em compreender caminhos diferentes, situações diferentes. Mas isso só se torna viável a partir do momento que você está em contato com o seu próprio sentimento de maneira mais saudável possível. Então nós temos várias possibilidades de nos tornarmos presentes. Como você falou, através da dança, através do canto, através da meditação, do yoga, ou apenas da percepção de si próprio.
ficar deitadinho, bonitinho. Cada um encontra o seu caminho. Encontra a sua forma, a sua maneira. A sua forma. Então, voltando para a pergunta, né, como diminuir a ansiedade, não foi isso? Foi a pergunta? Assim, a gente não tem uma receita clássica que possa ser padronizada. Como eu estava falando anteriormente, depende da possibilidade interna de cada um, das questões históricas, afetivas de cada um. Né? Então, tem o trabalho corporal, como você está falando, o trabalho de meditação, da yoga, as práticas corporais que trazem para uma situação mais presente, mais consciente de si próprio, meditação, e tem um leque enorme. Né? Consciência sobre si próprio. Aí vem a terapia, vem vários outros recursos. Né? Mas, para mim, o mais significativo de tudo é você ter a disponibilidade de aceitar si próprio. Né? Ter uma percepção interna, compreender, estar disponível a ficar com você. Aula de dança, gente. Aula de dança é incrível para isso. Exatamente. São vários caminhos, né, Glaucia? Vários caminhos para você entrar em contato consigo. Então, de maneira bem simples, como diminuir a ansiedade? Depende do grau e do comprometimento psíquico que essa pessoa tem com a ansiedade. Então, a gente tem esses recursos que estão mais ao nosso alcance, né? Um relaxamento, uma prática corporal, uma outra coisa desse tipo, uma terapia para compreender melhor por que ela está indo tanto na frente, por que vive tanto lá na frente, né? E compreender esse sentido. E, numa escala mais intensa, é necessário o auxílio de uma medicação. Né, para a medicação atuar, dar um equilíbrio, quando isso for necessário, para ela poder responder melhor. Essa situação toda que nós estamos vivendo, ela gera angústia e ansiedade. Angústia e ansiedade são um padrão de ação, um padrão de sentimento interno. Então, dentro do processo que nós estamos vivendo hoje, como é que a gente busca essa redução de ansiedade? Entrando em contato com suas limitações, entendendo como é que é a sua rotina, como é que você costuma conviver e viver com as suas relações, com a sua vida, com a sua profissão. A partir desse momento, você pode dar uma revisada e tentar trazer isso para o presente. Eu estou falando, parece muito simples, né? Eu estou falando de maneira muito teórica, não é? Mas é muito importante que a gente tenha essas referências. A partir da nossa possibilidade ou dificuldade, a gente vai buscar os auxílios que a gente precisa, de um profissional, ou até mesmo um relaxamento, não se cobrar tanto. Sim, porque dentro dessas atividades, a gente tem vivências psicomotoras ali, onde a gente ressignifica, né? Toda a situação que a gente vive, né? E aí a gente pode criar formas de viver essa situação real, né? Quando a gente precisa no dia a dia, né? Isso. A Glaucia está citando, né, a psicomotricidade, que é um trabalho fantástico. A Glaucia, inclusive, é uma profissional da área, né, da psicomotricidade. Vou ser. Estou me formando ainda. Né? O próprio nome já diz, né, psicomotricidade, é a emoção psique no movimento. Então, se a gente ampliar isso para o que nós estamos vivendo hoje, nossos movimentos estão reduzidos. A nossa capacidade de ação está reduzida. Né? As alunas da Glaucia estão fazendo espaço no cantinho. Lá em casa tem isso também. Né? A sala se transforma em academia, escola de dança. Né? Então, a nossa mobilidade corporal está reduzida. Consequentemente, a nossa emoção vai para onde? Para uma redução. Por isso que é um desafio a gente manter a nossa integridade emocional e física nesse processo. Né? Então, essa visão psicomotora, essa visão psicológica, essa visão de vida, de prazer, é fundamental que a gente tenha essa possibilidade alcançável nesse momento. Não é para todos, né? Mas, assim, é preciso buscar isso de alguma forma. E a minha próxima pergunta... Eu vou falando, se eu não estiver respondendo a pergunta, você me chama que a gente volta. Não, a minha próxima pergunta vem muito, não a ansiedade, mas ao ânimo, né? Como manter o ânimo nessa pandemia? Pois é uma pergunta muito pessoal, muito individual, né? Ânimo vem de animação, de animar, né? O que te anima frequentemente? Né? Tem pessoas que só tinham animação, sair, ir para o bar, para beber, encontrar os amigos. Só tinha isso? Não. Né? Talvez ela tenha essa autoimagem, mas com certeza essa possibilidade é muito maior do que só beber com os amigos, ou só ir no cinema. Né? A questão mais significativa dessa limitação que nós estamos vivendo é essa revisão. Né? Nós estamos fazendo uma revisão, né, sobre aquilo que nós costumávamos fazer e o que a gente está desejando fazer, o que a gente está conseguindo fazer. E então, eu pensei aqui também... fala, desculpa. Pode ir. Não, eu pensei aqui também na importância, principalmente nessa época, né,
nesse período do autocuidado, né, Marcelo? E eu dividi, assim, em 5, assim. Primeiro, nas sensações. Tipo, você tomar um banho mais demorado, fechar os olhos para poder aguçar os outros sentidos, né? Passar um creme nas mãos, um tempo para passar um creme nas mãos e pressionando, né? Fazendo uma automassagem. O segundo, através da arte, né? A dança, ouvir uma música, né? Assistir um filme, um balé. O terceiro que eu pensei foi através da natureza, né? Cuidar de uma plantinha que você tem em casa, ir para a varanda tomar um solzinho, sentir a brisa da janela, né? O quarto eu pensei na conexão, né? A gente se conectar a alguma coisa que a gente acredite, meditação que você falou, a respiração, né? Se conectar a alguma coisa que te faça bem, né? E o quinto, a fruição, que é ter prazer com alguma coisa. Tomar uma xícara de café quente, ter um tempo para si, né? Porque isso muda o dia, né? E não precisa de muito tempo. Um pouquinho, minutos a gente consegue, de repente, né, tomar o gás para você continuar o dia, né? Pois excelente dicas, excelente roteiro, né, Glaucio? Quanto mais informações nós tivermos, melhor para a gente aumentar a nossa possibilidade de ação. Mas é fundamental que a gente encontre aquilo que a gente se identifica. Você nunca fez meditação, começa a buscar meditação agora. Não é simples. Né? É um processo que pode te gerar mais uma angústia, mais uma ansiedade do que um alívio desses sentimentos. Então, e a gente está vivendo sob um grau de ansiedade muito grande. Muito grande, né? De pressão, de tensão. Então, é um padrão já compreensível, esperado que nós estejamos sob uma forte pressão, uma condição de crise, de transformação. Isso gera um sentimento mais forte. Então, é importante, no meu ponto de vista, que a pessoa se identifique com aquilo que ela está buscando. Sim, sempre tem alguma coisa que a gente sabe que deixa a gente mais tranquilo, mais calmo, né? Mas... E é hora de entrar em contato com isso, né? É hora de entrar em contato com aquilo que você deseja. Né? Você não precisa buscar nada que você nunca fez para criar um espaço ou uma necessidade de movimento. A gente não precisa criar movimento o tempo todo. Né? Essa relação não é necessária fundamentalmente hoje. Né? A gente já discutiu isso várias vezes, sabe, no consultório, com clientes, em outras lives, sobre o tempo de não fazer, o tempo de não se obrigar, né? O tempo de se permitir e ficar minimamente bem com não fazer. Né? Então, aqui perguntaram como controlar as compulsões de alimentos, de jogos, as compulsões de uma forma geral. Pois é, o que eu comentei antes, sabe, a pandemia, o Covid, não está gerando um problema individual, não está criando um problema, melhor dizendo, ele já existia. Então, dificilmente alguém que não tinha uma compulsão, mesmo que pequena, ou uma intensidade na hora de adquirir certos alimentos, bebidas e consumo, isso está potencializado agora, como eu falei anteriormente. Então, a compulsão, né, ela está vindo de acordo com um nível elevado de ansiedade. Essa pergunta, ela se junta com as outras, que a gente está conversando. Quanto mais consciente de você, quanto mais presente, a compulsão tende a diminuir. Porque a compulsão, ela é uma expressão da nossa característica ansiosa. Então, a pessoa que já bebia, tende a beber mais. Quem comia chocolate, quem já fazia dança, tende a começar a dançar dentro de casa, no banheiro, na hora de chuveiro. Opa! Aí chega na tua área, né? Então, como diminuir a compulsão? Né? Primeiro é ter consciência que você está agindo dessa forma, se conseguir. Né? E até é legal você conversar e bater um papo, discutir com quem convive com você. Porque às vezes a gente muda o nosso comportamento sem ter consciência sobre isso. E quem está em volta, um filho, marido, um sogro, sogra, seja lá quem for que estiver no mesmo ambiente, pode dar uma dica. Pô, o Marcelo está comendo chocolate aí demais. Glaucio, você está o dia inteiro fazendo abdominal. Né? São toques, são referências que precisam vir de fora se a gente não está tendo consciência. Se nós temos consciência da compulsão, se você percebe que está demais, já é um ponto favorável, né? Já temos um ponto favorável nesse processo. E a partir dessa consciência é entender e compreender o que nós estamos fazendo
conosco naquele momento. E isso tem a ver com tônus também. A gente, quando tá em momentos de estresse, passando por estresse, a gente fica tensionado, né? A gente tem uma hipertonia, né? E a gente busca prazer, que são coisas que nos dão prazer, mas aí a gente acaba buscando isso em excesso, né? Para dar uma hipotonia, a gente se sentir mais relaxado. É isso? Seria isso, Marcelo? Talvez, é uma das possibilidades, né? Tem vários sentidos para a compulsão, né? Tem um preenchimento, tem uma ocupação, né? Você preencher um espaço vazio emocional. Todas essas colocações remetem a um distanciamento do presente, se você prestar atenção. Tudo, quando ele está muito fora, muito na frente, é o que a gente estava conversando antes. Fica muito atrás, depressão, fica muito na frente, ansiedade, fica muito no presente, estresse. Né? Então, pô, Marcelo, então estamos ferrados, não tem jeito. Não, pois vive aonde? Se perde. O grande ganho desse jogo, né, ir na frente, voltar para o presente, é a saúde. Né? O que eu quero dizer com saúde? Saúde emocional. Né? Se você vai no futuro, evidentemente, nós estamos sempre projetando alguma coisa. Né? Quando eu sentei aqui, eu imaginei como é que eu vou falar, o que eu tenho que apertar, isso são projeções. Nós precisamos imaginar, nós precisamos nos lançar à frente para poder caminhar. Só que, em grandes momentos da nossa vida, nós ficamos lá na frente, sem prestar atenção no nosso pé. Vamos pegar aí um pouco da tua área, né? Motor, psicomotor, dança. Né? Você projeta. O caminhar é o quê? É um desequilíbrio. Sim. O caminhar é um ato de desequilíbrio. Você se desequilibra e se equilibra. Desequilibra e se equilibra. Se você faz esse ato, esse movimento totalmente inconsciente, a tendência é o quê? Você se fixar. Exatamente. Ou ter um desequilíbrio físico, piso errado, enfim, e vai seguindo. E acha que está tudo certo, porque a gente tem um movimento inconsciente. A partir do momento que você tem consciência do teu movimento, do teu deslocamento, você começa a compreender as possibilidades mais amplas sobre o seu corpo. Então, se você percebe como você toca com o pé, com a sola do pé no chão, você vai entender qual é o impacto que isso tem na coluna. Você não precisa nem ser profissional, é só um trabalho de percepção. Né? Você vai procurar um profissional para te orientar a ter mais saúde. Mas o que é isso? É a presença. Né? Se eu estou aqui focado, concentrado em ti, eu estou presente. Os clientes falam assim, Marcelo, como é que você lembra tantas histórias? Eu lembro mesmo. Né? Como é que eu lembro de tanta coisa? É a presença. É a presença, é a inteligência emocional, afetiva do estar ali. Eu compreendo, discuto, me envolvo, estou ali presente. Então, essa presença me dá uma capacidade de consciência mais ampla e de retenção também. E isso diminui o quê? Os nossos escapes, tanto para frente quanto para trás, em relação às nossas questões pessoais e afetivas. E que vai possibilitando a gente viver situações de uma forma mais criativa, né? Isso tudo falando, né? Não sei como é que as pessoas estão recebendo o que eu estou dizendo. Pode parecer interessante, pode parecer simplista demais, pode parecer difícil demais. Pode. Pode. Isso tudo que eu estou falando é uma colocação teórica em cima de possibilidades afetivas na nossa vida. Né? Mas é importante ter essa percepção, é importante ter essa consciência. É só a gente lembrar o que a gente está vivendo agora, cada um aí que está me escutando pacientemente, é só perceber onde é que está. Né? Percebe onde é que você está sentado agora. Olha em volta. Qual o espaço que você tem? Né? De que maneira você poderia estar sentado de forma diferente? Você poderia estar sentado mais alinhado, você pode estar deitado, né? Você pode explorar o teu ambiente de casa. Eu tenho colocado isso muitas vezes em consultório. Né? Explorar o ambiente, né? Explorar a situação, o contexto que a gente está vivendo. Porém, hoje, nós estamos vivendo o quê? Uma sobrecarga de tempo. O que quer dizer isso, Glaucio? Nós estamos explorando já há um tempo, né? E continuamos em quarentena. Sim. Então, a sensação de esgotamento vai chegando. Então, o desafio de estar presente se torna muito maior. Não estou justificando, tá? Mas pode ser uma das razões para as pessoas já não estarem tanto dentro de casa. Óbvio que tem vários motivos.
mas Sim. um deles também é possível. Você vai esgotando todas as possibilidades que tem ali dentro da sua residência. E aí a demanda, a necessidade de sair para explorar outros lugares se torna mais urgente. Sim. Respondido? Respondido? Respondido. Então, o meu primeiro pensamento aqui, assim, vou falar um pouquinho antes da próxima pergunta, que o meu primeiro pensamento em relação às aulas online, né, foi a minha motivação, né, foi a minha preocupação com a perda do vínculo com as crianças, né? Uhum. E assim, delas comigo, delas com as outras amiguinhas, delas com a escola, né? Lá é um espaço, você conhece, lá é um espaço muito bonito, o clube lá é muito bonito, tem muita natureza, então elas adoram, né, o espaço. Então, a minha primeira motivação foi essa, né? Essa minha preocupação. As minhas primeiras aulas online, principalmente, isso aconteceu no Baby, né? Tinha aluninhas que eu aparecia na TV, elas me olhavam e viravam o rosto. Assim, eu fico pensando, se pra gente estava difícil, né, entender, imagina para elas. Ela podia estar pensando qualquer coisa, ou que a mãe não levou porque eu não quis, ou eu estava lá com as outras e ela não estava, né? Então, o meu pensamento e a minha preocupação foi essa perda do vínculo, né? Então, Isso. assim, eu pergunto, o que fazer com as crianças desmotivadas com as aulas online? Sim, eu vou, antes de responder a pergunta, eu vou acrescentar a minha vivência também, que é legal compartilhar dentro da psicologia, né? Eu trabalho há 28 anos com a psicologia clínica, de consultório, de atendimento. Uhum. E quando eu vi o caminho, né, como sendo o online, eu também fiquei muito atento a isso, né, como você está falando, dentro de um outro contexto, como é que seria a manutenção do vínculo, né, porque eu tenho toda uma compreensão corporal também da pessoa na minha frente, né, toda uma dinâmica de presença, como eu estava falando antes. Sabe, Glaucio, então eu fiquei muito, assim, muito atento a isso. Como é que seria esse movimento? Como é que seria essa redescoberta? Né? E aí eu vivi a experiência, né? E eu comecei a entender que era possível criar um vínculo. Eu discuti com vários amigos, né? Conversei com um amigo que já trabalhava dessa forma, já tinha um atendimento online, né? Porque o Conselho Federal já autorizou, regulamentou há 2 anos atrás a possibilidade do atendimento online. Você precisa ter um cadastro específico lá dentro do Conselho para fazer esse tipo de atendimento. Então eu fui buscando compreender e entender as experiências de cada um, porque é um desafio, né? Para nós que trabalhamos com pessoas, né, a gente gosta muito de estar com pessoas. A gente gosta de estar ali com elas, né? Então, Saudade das minhas pitocas. Pois é um desafio para a gente, né? Manter esse vínculo afetivo, emocional e rico e produtivo, né? Então, voltando para ti em relação à tua emoção, né? A tua emoção mostra o quanto é importante, né, a emoção do seu trabalho. Aham. Né? Sem emoção é meia boca. Né? Sim, é o que nos move, Marcelo, né? Exatamente. Então, quando a sua aluninha vira o rostinho, eu posso imaginar o que você sente. Né? E é um desafio. Nós estamos falando da criatividade. Né? Eu tenho total convicção, pelo que eu conheço de ti, pela profissional que eu sei que você é, se uma criancinha vira as costas para você nessa sala da tua academia, você vai contornar isso de uma maneira muito saudável, bonita e feliz. Né? Lembra da Gabi? Lembra da Gabi? Que a Gabi, as primeiras aulas dela, você tinha que estar, lembra? Gabriela, para quem não sabe, é minha filha mais velha. Começou a dançar com a Glaucia com 3 anos, 3 para 4 anos. Então, eu estou falando isso por experiência e vivência, né? Não é uma falação à toa, não. Então, quando você vê, você se percebe nessa relação com a tua aluninha virando as costas, como é que você reverte isso? O que eu fiz foi assim, pedir para as mães deixar a TV ligada, o telefone, onde elas estavam assistindo às aulas, né? Para botar os brinquedos delas ali próximo àquele lugar, para que elas ficassem ali brincando e ficassem me ouvindo, né? Ao fundo, ouvindo as amigas, mesmo que elas não participassem.
não participassem das práticas, né, que estavam acontecendo, mas que elas ouvissem. E aí, aos poucos, quando tinha alguma atividade que surgia interesse, elas participavam daquela, e daqui a pouco voltavam para os brinquedos, mas eu estava ali falando, elas estavam ali me ouvindo. E aos poucos isso foi melhorando, foi cessando, e hoje tá tudo bem. Pois é. Então, é muito legal, né, essa tua compartilhar com a gente a experiência, que eu gosto muito de coisas práticas, sabe? Por isso que todas as lives, eu gosto de perguntas, eu gosto de compartilhar, porque eu tenho meu conhecimento, eu gosto de estar de perto das pessoas através das perguntas, fica mais vivo. Então, esse seu exemplo é muito importante para tudo que a gente estava falando, né? Se tem aí nessa história a tua competência técnica, a tua criatividade, a tua presença e a tua emoção. E o vínculo, que tanto você temia de perder o vínculo, você conseguiu criar e conquistar uma forma de se vincular à menininha. Né? Eu também, eu estava assim receoso, como é que fica o vínculo com alguns clientes? Né? Alguns pararam, pessoas de mais idade, outros que não têm um ambiente, alguns pararam, é fato. Né? Mas assim, olha que interessante, né, Glaucia? Você incorporou a tua prática à experiência de vida da criancinha. Você foi até a casa dela, você se tornou mais um brinquedo dela. Não sei se você tinha essa dimensão do quanto você teve uma relação empática com a dificuldade da menina, ou desinteresse mesmo. Sim. Né? Porque às vezes os pais querem manter, a professora quer manter, mas a criança não quer manter naquele contexto. Né? Então foi muito legal, né? Porque você é um exemplo muito importante. Alguns pais me colocaram no iPad. As aulas gravadas ficaram no iPad, eu fiquei ali, eu e a Xuxa. Pois é, então, Glaucia, essa pergunta, olha que interessante, você poderia refazer a pergunta agora? O que fazer com as crianças desmotivadas com as aulas online? Pois é, então pegando o seu próprio exemplo, né, é buscar uma criação de vínculos distintos, vínculos diferentes. Você tem um afeto já construído, porque ela não é uma aluna nova, é uma aluna que você já conhece, não é isso? É. Né? Então, é uma aluna já que frequenta as suas aulas, você já tem um vínculo, você está buscando uma reformulação desse vínculo. E você usou a tua capacidade criativa e a disponibilidade, né, da criança, de estar ali brincando dos pais, e ela se aproximou de ti depois. Porém, existem algumas questões que precisam ser levadas em consideração. É o desejo mesmo da criança. Né? Se você faz toda essa estratégia, os pais também, mas a criança pode não estar conectada. Como alguns clientes meus não se sentiram confortáveis em continuar nesse tipo de trabalho. Então, é muito interessante, porque o vínculo, ele te dá uma possibilidade de reformulação. Nós estamos aprendendo isso fazendo. Né? Quando você se formou em dança, você não teve essa aula. Né? Quando eu me formei em psicologia, eu não tive essa aula. Né? Nós estamos aprendendo na prática, com as experiências de amigos, com a tua própria sensibilidade. Então, essa reformulação de vínculo é um desafio, sabe, Glaucia? Então, você conseguiu com essa menininha, outra pode ser que não consiga. Então, a gente não tem o como fazer, a gente tem que fazer. E aí ver o que rola. Né? Vamos fazendo, né? Seguimos fazendo. Vamos lá. É o nosso caminho. A próxima é assim, ó, a gente sabe que o processo de aprendizagem da criança vai e volta, né? Ele é num ir e vir, né? Ele vai, ele avança, ele regride um pouco, ele avança de novo até se fixar, né? Esse conhecimento se estabelecer e se fixar, né? Então, assim, em relação ao isolamento social, a criança terá uma mudança comportamental em reação a isso, não é? Como lidar com essa mudança comportamental que ela terá? Você diz em relação ao aprendizado ou de uma maneira geral? Comportamento de uma maneira geral, porque como no aprendizado é dessa forma, né? Como ela está tendo esse tempo, né? De reaprender, como a gente, né? Como a gente. De como se estrutura, como se estruturou de outra forma, né? Então elas estão tendo que aprender com essa nova colocação da vida toda, né? E nesse quesito tem uma galera aí que é muito importante participar. São os pais. A família é muito importante nesse processo. Né? É como a família está lidando com isso. Como o casal, ou seja lá quem conviva com a criança, como é que elas estão lidando com isso. Essa estrutura familiar ela é muito importante para dar
condição favorável para a criança viver esse processo de aprendizado. Então, se você olha para o pai que está angustiado, desestruturado, assim, a angústia todos nós temos hoje, de certa forma, né? Enfim, só para exemplificar, eu digo sempre que a gente vive em uma escala 5 de tensão, ansiedade, agora a gente está vivendo em escala 8. O normal a gente começa do 8, né? Tem que levar isso em consideração. Né? Então, sabe, Glaucia, como isso, a mudança de comportamento da criança, a gente precisa entender a mudança de comportamento da família. Como é que a família está mudando o comportamento dela para a gente poder entender a criança. Não tem hoje como a gente isolar a criança, já não tem, normalmente não tem. Hoje, mais ainda, não tem como você compreender a criança, entender as mudanças dela sem perceber o contexto que ela está inserida. Como é que a família está lidando com isso? Como é que a família está lidando com o próprio aprendizado? Né? O pai em home office, a mãe tendo que trabalhar em casa também, cuidar. Como é que está sendo esse aprendizado para todo mundo? Todo mundo junto, né? Muitas aulas, Marcelo, eu tive que mudar o horário para poder a mãe acabar de trabalhar e poder fazer as aulas com elas, principalmente as do baby, né? Então, assim, teve um processo de mudança, né? Então, continuando aí, né? O que fazer, como lidar com... Como foi a pergunta, Glaucia? Como lidar com a mudança comportamental da criança? Tá, então, como eu te falei, na primeira família, para a gente compreender o que significa essa mudança comportamental. Estou pensando em termos psicológicos, psicoterapêuticos. Né? Se uma criança chega com um comportamento hoje diferente do que ela tinha 3 meses atrás, primeiro, entender como é que a família está vivendo isso tudo. Segundo, qual é a relação da criança com a família e vice-versa. E entender o que essa criança está querendo dizer com essa mudança. Né? Vamos pegar o seu exemplo, da menininha que virou de costas. Você criou uma estratégia, você conseguiu trazê-la para perto. E se a criança não se adapta, não quer, vai parecer que ela mudou um comportamento. Mas ela sempre gostou de balé, mas nesse contexto ela não está gostando. Então é preciso que a gente entenda o significado e o que está sendo dito por essa criança. Né? Porque nem sempre uma mudança de comportamento é nociva, às vezes é até muito saudável. Muitas vezes parte da criança a saúde da família. Incrível. Muitas vezes em consultório, né, hoje eu já não atendo crianças pequenas, já atendo de pré-adolescentes para cima, mas eu sempre, quando eu estou falando com alunos ou amigos que trabalham especificamente com crianças, tem que estar preparado para a frustração. Né, porque geralmente trazem as crianças para consultório, né, a escola encaminha os pais, para buscar uma formatação daquele filho naquele filho que eles esperavam. Mas não. Nem sempre é isso não, na grande maioria das vezes não é isso. E é muito interessante, é quando a gente começa a chegar na família, aí já não tem mais tempo para vir, começam as sabotagens, entendeu? Então, para a gente entender, né, o que significa a mudança de comportamento da criança, a gente tem que entender o contexto que ela está inserida e o que ela quer dizer. Às vezes a gente tem que respeitar e muito a mudança, e valorizar e muito a mudança, que talvez na mudança esteja a saúde. Sim. Qual a importância da manutenção das práticas extracurriculares nesse período, Marcelo? Olha, é um momento delicado, né? É importante a gente manter um processo de ocupação, né? Mas com muita delicadeza, muita delicadeza. O que a gente menos precisa hoje é de uma sobrecarga emocional, né? Outro dia eu falei para uma cliente minha, assim, ela ia discutir com o filho dela, sabe? Eu falei, você tem certeza que você quer discutir na altura do campeonato? Você tem certeza que você quer abrir essa porta de confusão agora? Ela mora sozinha, vai brigar com o filho, vai ter uma confusão, vai ficar mais angustiada. Assim. Se é para abrir uma porta, é para resolver, não é para ficar entreaberto. Não é hora de deixar portas entreabertas. Ou abre ou fecha. Né? Voltando para as atividades extracurriculares, é muito importante, sabe, Glaucia, por vários motivos, como você sabe muito bem, né, pela dança, pela psicomotricidade, o movimento corporal é extremamente saudável, extremamente necessário para quem já tem o hábito, né, nesse momento. Mas a sobrecarga hoje, que as crianças estavam acostumadas há um tempo atrás, ela é nociva, isso eu tenho convicção. Eu tenho discutido, tenho percebido isso muito em relação aos trabalhos de casa das crianças. Porque estão trabalhando online, né, então, enfim, tem muitos trabalhos de casa. A escola das minhas filhas até deram uma relação, acho que eles perceberam o movimento, eles deram uma segurada, estão dando uma equilibrada. Mas os clientes estão reclamando com muita frequência, a intensidade. E isso não é bom. Não é bom. Por quê? A criança está dentro de casa, no quarto, estudando. Acabou a aula,
ela está em casa, no mesmo ambiente. Né? Volta para o trabalho de casa, no mesmo ambiente. E trabalho de casa não tem tempo. Né? A aula tem, começa às 7 acaba às 8. Né? Muda. O trabalho de casa não tem. Né? Vai se sobrecarregando. E quando nós tínhamos a liberdade concedida, né, de deslocamento, aí as criancinhas saíam de casa, iam para o balé, dançavam, interagiam com outras crianças, outro ambiente. Tinha uma professora chata, a Gláucia, aí voltava para casa, né? E essa dinâmica quebra o padrão de percepção, Sim. Quebra o padrão de emoção. Então ela poderia até ter o mesmo número, ou a mesma quantidade de trabalho de casa, mas a dinâmica emocional era outra. Então tem um esgotamento, e o tempo, volto a te falar, acho que é a 10ª vez que eu falo isso, o tempo vai levando a um esgotamento. Os nossos recursos emocionais e, consequentemente, físicos vão reduzindo. Né? Então, voltando para a sua pergunta, a manutenção das atividades extracurriculares hoje, para mim, é muito significativo que a criança tenha prazer, que ela deseja. Né? Sim. Que ela tenha um mínimo... Eu tenho até, você falando isso, eu lembrei eu tive uma aula essa semana, que o material foi tecido, né? E aí, eu propondo a atividade, chegou um momento que as mães ali e as crianças estavam tão envolvidas, elas entraram tanto no simbólico, rindo uma para outra, se divertindo, tendo prazer, as duas, tanto a mãe quanto a filha, né? Aquele envolvimento que chegou a me emocionar a cena, né? Uhum. E assim, e aí a gente pensar que não é só negativo, né? Tudo, essa vivência que os pais estão podendo ter com elas, como é precioso, né? Como as vivências psicomotoras ali naquele momento pode integrar, né? Pode me mostrar aquela cena afetiva, Exatamente. Né? Pois é, Glaucio. Então, é o que a gente está falando, né? As atividades extracurriculares não necessariamente precisam ser as mesmas atividades extracurriculares que eram feitas antes, adaptadas. Pode-se criar coisas novas e pode também não fazer nada. Tem o dia do não fazer, sabe? Assim, o que não significa relaxar as normas, o que não significa relaxar a disciplina, o que não significa não dar um empurrãozinho, vamos lá que tem que ir, sabe? Era a minha próxima pergunta. Então vamos lá. A próxima pergunta é qual a flexibilidade que devemos ter nas regras da rotina da casa? Opa, já ganhei que já respondi metade. Pois as casas têm uma rotina caótica, né, metódica, toda casa tem a sua rotina, mesmo quando não tem rotina, já é uma rotina. E hoje nós estamos podendo visitar essa rotina como se fosse um visitante, um espectador. É até um exercício legal para todo mundo, sabe? Parar para analisar como é que é a dinâmica da nossa família com essa experiência. Sabe, assim, na hora de você deitar numa cama, ou em qualquer momento tomando banho, ver essa cena toda, porque essa é a sua família. Mesmo que você esteja sozinho, essa é a sua família. É você com você. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo pode ser muito legal, pode ser, vai depender da gente. Então, esse processo de limites, flexibilização, é muito bacana que a gente avalie dentro do nosso contexto familiar. Então, voltando, pensa assim, né? Como é que está acontecendo? Que família é essa? Que vocês estão convivendo mais e de maneira diferente. Né? Então, dá para a gente observar características que a gente não observava antes. Né? A gente não observava antes. Nós estamos observando agora. Então, a flexibilidade em cima das regras. Né? Voltando. Né? As rotinas familiares, cada um tem a sua rotina. Então, hoje, é muito difícil criar ou manter a mesma rotina, por vários motivos. Pode ser econômico, pode ser de tempo, enfim, até mãe de mãe a gente vai ficar justificando aqui, mas é difícil manter a rotina. E qual é a história da flexibilização? Aquela coisa assim, né? Não pode ficar no celular, que não sei o quê. Hoje eu tive uma discussão dessa em casa de manhã. Não pode ficar, está muito tempo. Está muito tempo mesmo. Mas é preciso flexibilizar um pouco mais. Não é deixar correr solto. Né? Até porque, quando você flexibiliza um pouco algumas regras, né, vai te dar um certo relaxamento. Você imagina um pai e uma mãe trabalhando em casa em home office.
a criança em casa. Como é que fica essa dinâmica de atenção, de cuidado? Tem hora que não dá. Não estou fazendo campanha para telas, não é isso. Mas é incorporar a tela de uma maneira saudável, o quanto ela puder ser. Né? Aí eu volto na família, é o que eu falei anteriormente. Até porque é a tela que está sendo a nossa visão para o mundo lá fora, né, Marcelo? Exatamente. Então, voltando, Glaucia, assim, para a questão da família. A saúde da família vai determinar a saúde dessa flexibilização ou não. Se são famílias que estão inseguras, a tendência é se tornarem mais rígidas. Ou estão muito deprimidas, a tendência é deixar o barco correr solto. Por isso que a família precisa estar saudável dentro do que é possível hoje, né, gente? Evidentemente, eu sei que é uma situação muito delicada, então é uma revisitação assim, interna, emocional, dentro desse processo. Então, concluindo a minha resposta, flexibilidade e rigidez é muito relativo. É preciso, vamos pensar em termos de criança, tá? Pais e filhos. Para mim é fundamental que os pais se integrem nesse processo. É preciso ter uma regra única. Mais do que a flexibilização e rigidez, é a unificação de ação. Se eu chego para minha filha e falo assim, não faz isso, a mãe faz. Pronto, ela entendeu e percebeu o quê? Um desequilíbrio de informação. E elas vão jogar em cima disso. Vão jogar em cima disso. Então, dentro desse processo, a unidade entre os pais é importantíssima. E as regras vão ser flexibilizadas a partir da relação que os pais vão impor. Creio que quem deva fazer isso são os pais. Espero eu. Né? Pode mais isso hoje, não pode aquilo amanhã. E vai controlando e vai alimentando e compartilhando, sabe? E trazendo as crianças para discutir também. Não é deixá-las ter autonomia de decisão, mas é compartilhar a decisão que foi tomada, não com uma imposição, mas com uma negociação e flexibilização. Respondi? Respondeu. Eu fui embora. Não, é que eu tinha separado aqui uns pontos positivos, né, em relação a essa situação, né? Isso que você falou agora, né? A maior aproximação da família com alguns que a gente divide as tarefas, redistribui as tarefas, né? E isso pode continuar depois, né? Depois desse isolamento social, essa ajuda coletiva, né? Essa redistribuição de tarefas pode continuar depois, né? Esse envolvimento maior que a gente está que está possibilitando todos em casa ter, com tudo, com todas as atividades, com o trabalho de um, com a escola do outro, isso nos aproximou mais, né? Agora, o que isso... Desculpa, mas o que isso vai significar, não sei. Sim. Não sei. Não sei o sentido, o significado e a efetivação desse processo que nós estamos vivendo, sabe, Glaucia? A gente vai precisar esperar um tempo para compreender o que significou isso tudo para a gente. Nós estamos tendo uma oportunidade dura, pesada, limitante, né? Mas ao mesmo tempo estamos tendo uma oportunidade, uma possibilidade. Agora, a efetivação da melhoria vai caber a nós. Né? Então, essa estrutura familiar, como você está falando, é fato. Né? Nós estamos convivendo mais, nós estamos mais intensos. Isso pode ser bom ou ruim. Né? Depende de cada um, do contexto. Depende de como a gente vai ressignificar isso. Né? Isso é tema para outra live. Né? Então, mas esse processo é um processo que não significa melhorias, necessariamente. Nós estamos vendo como é que tudo funciona diferente. Então, pode ser diferente? Pode. Para melhor, eu creio, eu desejo que sim, mas vai depender da nossa relação. Né? O que os pais estão vendo hoje com as crianças, o que as crianças estão vivenciando, o sentido, né, e o desdobramento disso vai depender desse trabalho pós. Quando isso começar a se flexibilizar de novo, a gente tiver mais possibilidade de ação, de deslocamento, de retomada, nós vamos precisar trabalhar. Tudo que está sendo vivido não vai ser absorvido passivamente, não. Você tem convicção. Nós vamos precisar continuar trabalhando internamente, sozinhos, na terapia, seja lá onde for, para conseguir absorver toda essa transformação de maneira positiva. Porque, assim, eu brinco, é como se fosse uma ressaca. Depois vai ter uma ressaca, depois da ressaca a gente vai entender o que isso está significando. E nós vamos ter que trabalhar.
vamos ter que continuar trabalhando para evoluir, senão a gente vai continuar no mesmo lugar. Não, eu acredito nisso, que isso vai ser para melhor. É tipo um trampolim que a gente está com o pezinho ali para alavancar, estamos para tendo essa sermos oportunidade, melhores, estamos tendo essa para oportunidade, dessa construir, reflexão de é, evoluir nesse sentido. construir relações melhores com todos à nossa volta, né? Não só com os Isso. filhos, não só com os pais, com todos, com os amigos, com todos, né? Eu acho que Sim, está sendo uma grande oportunidade de reavaliação, né, Marcelo? isso, sim, sem E eu dúvida. acho que o nosso tempo está meio que indo. Esgotando, não Eu controla acho o que tempo não. faltam uns 10 minutinhos. Aí eu queria te pedir para falar um pouquinho de memória afetiva. Uhum. A memória afetiva, assim, nós temos várias inteligências, né? São várias inteligências, inteligência emocional, inteligência matemática, enfim, são várias. Apareceu uma pergunta aqui, responda a pergunta. Congelou. Qual pergunta? Eu não Congelou, vi. tá. Não vi aqui. Congelou. A memória afetiva, eu já falei um pouco dela, entendeu, Glaucio? Eu já falei um pouco da memória afetiva. Ah, A memória afetiva, ela está... eu vi aqui a pergunta. Depois Eu tô vou falar anotando aqui, rapidamente. responde essa É. que tá bom. Eu vou substituir a palavra memória por inteligência. Não sei se eu vou fugir da tua pergunta, mas a inteligência emocional tem a ver com tudo que nós falamos hoje. Tudo isso, você trabalhando, se desenvolvendo, percebendo, vai te levar a uma inteligência emocional. Tá? Tá. E a pergunta foi que... Como explicar para as crianças os riscos que a pandemia trouxe? Como explicar para as crianças os riscos que a pandemia trouxe? E as perdas dos entes queridos. Pois é, vai depender da relação familiar. Né? Para a gente ter uma explicação consciente, o nível de compreensão da criança. Isso é um fato. Tudo que nós vamos compartilhar com as crianças é preciso ser compartilhado de uma forma que ela consiga elaborar. O que é elaborar? Ela assimilar a informação, compreender a informação do jeitinho dela e transformá-la em sentimento. Isso vai depender muito dos pais. Os pais são religiosos, se os pais não são religiosos, como os pais estão vivendo esse drama, como os pais estão vivendo a perda de entes queridos. Né? É sempre importante compartilhar, penso eu. Sempre importante você dividir, trazer à luz da verdade, porém com coerência, com cuidado e com delicadeza, dentro do critério de necessidade ou possibilidade da criança. Se a família tiver com dificuldade, procura a orientação de um profissional, que pode ajudá-lo, porque o profissional vai entender como é que a criança assimila isso, como é que a família está assimilando e vai poder ajudá-lo. Mas não necessariamente precisa de um profissional, né? Só a família também conseguir perceber isso, vai fluindo. Não é para criar um drama, nem para desqualificar. Sim. Estamos acabando? Estamos acabando. Eu queria ler uma poesia que eu acho que fala de amor, fala do tempo, que nós falamos aqui, né? É uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, que é assim, ó: não há tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor não há nada, amar é o sumo da vida. Parabéns pelo seu trabalho, Glaucio. É um prazer estar aqui compartilhando contigo essa colocação final. É do Carlos Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade. Para mim é uma representação do seu trabalho. Estou aqui compartilhando meus sentimentos de alegria. Muito obrigado por ter me convidado, viu, Glaucio? Também estou muito feliz de você ter conversado com você. Tem um tempo que a gente não se via, né? Então, assim, muito obrigado por ter aceito. Espero que a gente possa ter acolhido as mães e as pessoas todas que assistiram, né? Na medida do possível, era para isso que era, né? É isso então, aí. Muito obrigado. Um beijo para todos. Beijo e se cuidem, emocional e fisicamente. Tchau. Sim, importante. Salva aí, Glaucio. Agora você tem que salvar aí, que eu não sei como é que é, viu? Um beijo. Gente, um beijo para todo mundo. O que foi que você falou? Tchau. Um beijo para suas filhas. Para cá, para tu e para o Roberto. Dando coraçãozinho. Tchau. Um beijo, tchau. Com certeza que desejo.